acontecer. Enquanto a Isabela está aqui, o Salmo de número 150, a partir do versículo de número 1, diz assim: aleluia, louvai a Deus no seu santuário, louvai-o no firmamento, obra do seu poder. Louvai pelos seus poderosos feitos, louvai consoante a sua muita grandeza. Louvai com o som do chofarim, da trombeta, louvai com o saltério com harpas, louvai com adufes e danças, louvai com instrumentos de cordas e com flautas, louvai com símbolos sonoros, louvai com símbolos retumbantes. Tudo quando tem fôlego ou todo ser que respira, louve ao Senhor, louvai ao Senhor. Você pode declarar esse cântico? Amém? Você que está falando nessa live, deixa eu abençoe. Tu és o Rei desse povo, és o Senhor da nação. Tu és a luz desse mundo, segurança para os perdidos. Tu és a paz descansa. Deus.
importante nós enfatizarmos esse momento, né, no mês de setembro, quando as igrejas batistas, da Convenção Batista Brasileira, não só a Carioca, não só a Fluminense, não só a do Estado de São Paulo e outras estaduais, mas os batistas, eles estão em campanha de missões nacionais. Missões nasceu no coração de Deus. E esse ano nós estamos com o tema, né, só Jesus Cristo, só Jesus Cristo salva, do hino da esperança. Só Jesus Cristo salva é um tema extremamente sugestivo, bom, fácil de você memorizar e guardar. Eu vou pedir ainda, ela vai projetar esse tema, depois a divisa. Vamos repetir esse momento do nosso tema da campanha de missões nacionais para 2022. A Junta de Missões Nacionais está trabalhando o tema Só Jesus Cristo salva. Podemos repetir numa única só voz? Vamos lá? Só Jesus Cristo salva. Então, isso é uma verdade, isso é um imperativo bíblico. Isso é uma realidade. Só Jesus Cristo salva. A nossa divisa, tem como projetar isso? A divisa é: disse Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14,6. Todos juntos? Disse Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14,6. Então eu gostaria que vocês estivessem memorizando esse tema, memorizando também a divisa. Eu quero falar uma coisa, né? Esse mês de setembro, nós vamos ter um seminário, né? Que vai trazer uma pessoa muito conhecida, né? Que trabalha com criança, que é a tia Doçura. Então a tia Doçura, ela vai estar fazendo um seminário de um dia, tem como projetaria? Não, né? Da tia Doçura. E a inscrição está no valor de R$35. 35 vai ser sábado, dia 24, às 14 horas, de 14 às 18. 14 horas, de 14 às 18. Então, você que está nos assistindo, no dia 24, a partir das 14 horas, nós estaremos aqui realizando um seminário, né, para criança. Muito importante isso nesse tempo de tanta história, de tanto contexto aí vivido no âmbito social. A inscrição é R$35. Você tem direito a um coffee break, né? Coffee break, antigamente falava lanchinho. Coffee break. Então, já tem quantos inscritos? 24. Já tem 24 inscritos, olha que coisa maravilhosa. Estava com criança, isso aí é fundamental. Então, se você é da Igreja Batista, né, e você tem a chamada para trabalhar com criança, você é uma pessoa desafiada para que esteja fazendo a sua inscrição. Domingo falaremos mais sobre isso na Pastoral News, eu acredito que você já tem percebido. Mas por que eu gostaria de dizer, ressaltando isso? Nós estaremos realizando uma coisa típica de Igreja Batista em campanha de missões. Eu tenho certeza que aqui já se fez isso, toda Igreja Batista faz, que é uma coisa chamada Feira Missionária. Como se lembra de Feira Missionária? Feira Missionária, ela se desenvolve de que forma? Como é uma campanha de missões nacionais, nós estamos falando de alguns estados do nosso Brasil. Então, por exemplo, de repente, nós temos uma irmã que seja mineira. Então, ela quer representar Minas Gerais. E uma coisa típica de Minas Gerais é o quê? Bolo de aipim. Então, nas festas, que nós chamamos de festas missionárias, elas estão pautadas nisso. Por quê? Porque o nosso desejo como igreja é ultrapassarmos a nossa oferta de missões nacionais. A nossa oferta. A responsável pela finança da igreja, eu perguntei como é que estava a nossa oferta de missões Rio, passou. Então, não sei se já enviou a oferta, mas eu louvo a Deus pela tua cooperação financeira. Então, nós também acreditamos que podemos passar do nosso alvo,
para a campanha de missões nacionais. A fé missionária ela vai acontecer no sábado, num horário extremamente acessível. Estamos entre o primeiro sábado de outubro ou o segundo sábado. Eu havia falado com o Vinícius que a finalidade era nós fazermos no dia 24, só que no dia 24 tem esse curso. Então imagine só, se a gente começar a fazer algumas coisas ali fora, vai tirar a atenção de quem está o quê? Aqui dentro, então não tem como fazer. Pô, pastor, mas aí tem pessoas que vão pensar, não, fica complicado, vão tirar a atenção, de repente alguém vai levantar, vai querer ir lá fora, a pessoa que está ministrando, ela requer que as pessoas estejam prestando atenção. Então podemos fazer entre o primeiro e o segundo sábado de outubro. Então é uma coisa para quê? Para que nós possamos estar enviando para os missionários que estão nesse Brasil, pregando a palavra de Deus. Eu creio e tenho certeza absoluta que você também crê nisso. É que muitas vezes é melhor dar do que o quê? Receber. E a Bíblia diz que quando nós abençoamos, nós também estamos o quê? Abençoados. Então, fique aí, eu não sei se de repente você eu não sei se você de repente é um gaúcho, eu não sei de repente se você é um mineiro, eu não sei de repente se você é um alagoano, eu não sei se você é um baiano, mas se você pode ajudar, vamos usar aquele termo, como uma doação, tipificando um estado do nosso Brasil, é extremamente divino. Jorge falou que ele é gaúcho. Então o churrasco está com ele. Está entendendo, né, João? Então, irmãos, vamos abençoar para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Vamos lá, queridos, eu quero convidar vocês a abrirem suas Bíblias no livro de Atos. Quem falou aí? O irmão ele está ligado no manto de Atos. E eu quero ler com vocês Atos dos Apóstolos, capítulo 19. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 19. Eu quero ler com vocês do verso 1 até o verso de número 7. Irmãos, eu quero fazer uma pergunta a vocês, e quem sentir o desejo de interagir, fique à vontade. O que para você é o Espírito Santo? Qual a importância do Espírito Santo? Uma igreja, um crente pode sobreviver sem ter comunhão com o Espírito Santo? Eu acredito que dentro dessas três perguntas, vocês saberiam responder literalmente. A primeira, a importância do Espírito Santo é que o Espírito Santo, na vida da igreja, ele é um capacitador. Além de ser um capacitador, ele também é um orientador. A igreja neotestamentária, a igreja do Novo Testamento, ela precisa entender a importância do Espírito Santo na comunidade. O grande problema é que às vezes existe, por parte de alguns, um exagero, mas existe por parte de outros uma abstenção. Nós vivemos, ouvimos isso literalmente dentro do cristianismo moderno. Os que trabalham com o Espírito Santo numa prerrogativa de exagero, quando em décadas, se não me engano, de final de 80 para 90, foi difundido uma coisa que era classificada como unção de Toronto. Alguns até vão dizer que antes disso. E na unção de Toronto, é comprovado literalmente como o avivamento da Rua Azusa, que houve coisas extraordinárias feitas pelo Espírito Santo. Certa ocasião, o saudoso pastor David Wickerson, um pastor norte-americano da Assembleia de Deus, e os assembleianos, nossos irmãos, eles estão muitas vezes familiarizados com essa questão de falar do Espírito Santo. Ele disse o seguinte: o grande
aconteceu? Foi o que, depois daquilo, começou o quê? A acontecer. Em década de 90, no nosso Brasil, no nosso Rio de Janeiro, eu não sei quantos lembram, né, que existiam algumas coisas acontecendo em algumas comunidades de fé, como por exemplo, unção de riso, como por exemplo, unção dos 4 seres viventes, como por exemplo, cair na unção, e antes um pouco mesmo, né, a manifestação que dizia o dente de ouro, e assim sucessivamente. Isso em alguns movimentos era uma coisa extremamente frenética. Eles começaram a largar o que edifica a igreja, que é a palavra, e a comunidade de fé só queria viver uma coisa chamada movimento, mover. Eu não sou fã dele, mas eu tenho lá em casa 2 livros desse autor. O nome dele é Ben-Hinn. E Ben-Hinn, um livro chamado Unção, um livro que traz algumas experiências, né? Até porque ele é discípulo de Catherine, eu esqueci agora o segundo nome dela, e ele fala uma coisa muito interessante, que a unção é uma coisa muito especial na vida do cristão. E ele disse que ele havia recebido um convite para pregar em determinado lugar. E naquele tempo, ele regou o seu sermão com muita oração. Ele levou o sermão diante de Deus. Na história dos avivamentos, Jonathan Edwards, um grande avivalista, um grande pregador, todo mundo diz naquele célebre sermão que ele pregou, homens pecadores na mão de um Deus irado, o que trouxe aquela revolução, o que trouxe aquele mover, aonde as pessoas caíam, dizendo, sou miserável, sou pecador, onde crente dizia, eu preciso largar a minha vida de pecado. Onde as pessoas daquela comunidade de fé, por aproximadamente 3 horas, eles viram Jonathan Edwards lendo somente. Mas é defendido pelo âmbito teológico que o que levou aquilo foi regar um sermão com muita oração. E aí, voltando a De Wiggerson, ele coloca uma coisa muito interessante sobre os exageros. E Ben-Hinn, que regou o seu sermão com muita oração, ele diz no seu livro que quando ele abriu a Bíblia e ele começou a ler a palavra de Deus, veio um espírito de quebrantamento sobre a igreja, sobre todos que estavam reunidos. Porque existe uma coisa muito interessante que o White Mani ele vai falar. White Mani, um grande pastor já morto, ele tem alguns livros como Autoridade Espiritual, e ele tem um livro muito interessante, a qual ele vai falar sobre o que acontece quando Deus visita um lugar. E ele diz uma coisa que é uma verdade: se a visitação de Deus vem sobre a sua igreja, o mais pobre, o mais imundo pecador, ele também acaba sendo atingido pela visitação de Deus. O interessante é que muitas pessoas são visitadas por Deus, mas a visitação de Deus, ela tem por finalidade de trazer à nossa vida o quê? Mudança. O homem entrou, ouviu, foi visitado pelo Senhor, mas daqui a pouco ele sai lá fora e ele volta novamente à sua vida de quê? De pecado. Então, no livro de White Mani, O Poder Latente da Alma, ele fala uma coisa que é o seguinte: a unção de Deus, ela atinge o coletivo. Porque quando Deus vem uma comunidade de fé, quando Deus vê homens e mulheres com o coração contrito, sem qualquer coisa que impeça a oração, todos que estão naquela oração vão o quê? Receber. A questão é, o que você vive no teu individual com quem? E aí Ben-Hinn ele fala que
a unção veio, o quebrantamento, uma coisa essencial, arrependimento. Pessoas diante do altar de Deus, entrando e se arrependendo dos seus pecados. E aí o que ele pensou? Se pela manhã Deus fez isso, onde eu nem consegui pregar, só tinha a palavra, o que ele vai fazer o quê? À noite. E acabou naquele culto, ele foi convidado para ir almoçar na casa de um irmão. E ele diz literalmente nesse livro que ele ouviu na sua mente o Espírito Santo falando assim: não vá para o hotel onde você está e ore. Só que ele não obedeceu. Ele encheu o buchinho dele, ficou alimentado, tirou um sono. Daqui a pouco o Deus chegou para ele e falou: pastor, vamos nos preparar porque está quase na hora do quê? Do culto. Ele diz uma coisa que outra não era. Ele fala que parece que foi o pior sermão que ele pregou na vida dele. Porque nada que aconteceu pela manhã aconteceu o quê? Quando nós falamos do Espírito Santo, gente, o Espírito Santo ele tem algumas regras. Deus não tem suas regras. O Espírito Santo é a essência do divino. Então nós estamos esquecendo as regras do Espírito Santo. Em Atos dos Apóstolos, você entende literalmente a obra do Espírito Santo sobre a vida da igreja. Nós vimos em Atos, capítulo de número 2, que o Espírito Santo só desceu naquele dia, porque você atento ao texto da palavra, você percebe, precisavam escolher um substituto para compor o corpo apostólico, o qual estava vago porque Judas havia se suicidado. Vamos lá, tu soberano Senhor, tu que sabe de todas as coisas, tu que age, tu que opera, tu que faz, tu que age, tu que transforma, tu vem do Senhor, é o Senhor que fala, é o Senhor que diz. Isso nós falamos muitas vezes numa falácia, gente. Porque a verdade não é essa. E aí o que acontece? Eles oraram. Você leu o que o texto diz de Atos 1? Agora vamos tirar sorte para ver qual vai ser o nome. Que coisa louca, gente. Deus olha para o céu e ele percebe, chegou um momento de eu fazer com que o Espírito Santo de Deus esteja sobre a igreja, porque o Espírito Santo de Deus vai ser o guia. Qual é a prova disso? Atos capítulo 15. O primeiro concílio chamado Concílio de Jerusalém. E aí, pareceu bem ao Espírito Santo, aos apóstolos, à igreja. Vocês entenderam a ordem? Pareceu bem primeiro a quem? Aos apóstolos e toda a igreja. Qual é a obra do Espírito Santo? Você conhece? Você está familiarizado com o Espírito Santo? O Espírito Santo tem movido na sua vida, não pelos exageros, não pelas unções, não pelo blá blá blá, não pelo isso que te digo. Porque vocês lembram daquela ocasião quando Elias, ele está fugindo de Jezabel. Ele está ali no lugar, daqui a pouco Deus fala assim: Elias, levanta porque eu estou caminhando das 40 dias, vai para o monte que é o Sinai do Horebe. Chegando lá, houve terremoto, houve ventania, mas uma brisa suave. Quem estava? O Senhor. O Senhor estava na brisa, o Senhor estava na calmaria. Então, eu não quero aqui, você que está me ouvindo, recriminar se você tem uma forma de se relacionar com o Espírito Santo pelo exagero. Mas quando nós começamos a ler Atos dos Apóstolos, você vai aprender uma coisa muito interessante. Nesse capítulo 19, você conseguiu entender? Olha o que vai dizer a palavra de Deus, eu nem vi com vocês. Atos 19. Olha o que fala a palavra. Aconteceu que
estando um grego, chamado Apolo, que agora está seguindo Jesus, em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, ele chega a Éfeso. E achando em Éfeso alguns o quê? Discípulos. Caramba, como é que chegou em Éfeso os discípulos? Será que foi pela influência de Apolo junto à igreja de Corinto? Não sei. Porque eu acredito que o evangelho chega à Etiópia por causa daquele eunuco, em Atos capítulo de número 8. Mas o que o texto vai falar? Perguntou-lhe. O que Paulo vai perguntar a esses discípulos que estão em Éfeso? Recebeste o Espírito Santo quando creste? Apolo lhe respondeu, pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o quê? Uma coisa bem notória teologicamente. Efésios, capítulo de número 1, verso de número 13, diz que a partir do momento que nós cremos no Senhor Jesus, e você já percebe uma coisa muito interessante. Quando se fala em crer em Jesus, quando você vai a João, a única missão do Espírito Santo diz que ele convence do pecado, da justiça e do juízo. E olha que você ainda está longe de quem? Mas o Espírito Santo já começou o quê? Trabalhar. Quando você aceita Jesus, eu creio em Jesus como meu único e suficiente quê? Salvador. A Bíblia diz que o Espírito Santo agora o quê? Te sela. Foste selado com o Espírito da promessa. No mundo grego, é o anel de sinete, que o rei carregava e ele timbrava uma carta, dizendo que aquela carta é propriedade de quem? Do rei. Quando somos selados com o Espírito Santo, o que a Bíblia está ensinando é que agora nós somos propriedade de quem? De Jesus, do Espírito Santo. Aí Paulo chega em Éfeso e ele vê alguns discípulos. Então você começa a entender pela visão paulina que propagar, difundir, mostrar que só Jesus Cristo salva, só pode ser realizado por crentes que estão cheios de quê? Do Espírito Santo. Fala e não te cales, porque se você calar as pedras vão queimar. Quando nós deixamos de falar de Deus, isso mostra claramente que temos um selo, somos propriedade sim, mas não estamos cheios de quem? A Ele, gente. Não tem nada a ver de segunda bênção, da unção A, da unção B. Até porque nós temos Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Chama-se da terceira pessoa da Santa o quê? Então, se ele é uma pessoa, há necessidade de relacionamento. Como é que eu vou pastorear se eu não me relaciono? Como é que eu vou nutrir um casamento com a minha esposa se eu não me relaciono? Na conversa, no dia a dia com ela. Nós temos dentro dessa perspectiva de relacionamento, independente do tempo que você tem, mas você vai parar e vai ser hoje mesmo, foi na oficina, o Jorge estava lá no portão, eu te gritei, né? Fala, Jorge! Então, o mais que foi muito rápido, mas foi o quê? Relacionamento. Aí ele marcou assim no peito, dizendo que o Flamengo vai perder hoje, né? Será que você tem mantido tempo com o Espírito Santo? Como se mantém tempo com o Espírito Santo? Por disciplinas, regras que o Senhor Jesus ensinou. Uma simples que nós, batistas, acreditamos, oração. Uma segunda simples que nós, batistas, acreditamos, leitura da. Você não ora na minha Bíblia, como é que você se relaciona com o Espírito Santo? É como a irmã Sandra, a professora de matemática, virar para mim e falar assim: pastor, desculpa, mas a conta que o senhor fez está errada. Porque se eu tenho 14 abóboras
e ganhei mais um, eu não posso ter 20, eu tenho que ter o quê? 15. Não, emoção. Eu tenho 14, eu coloco mais um, eu tenho 16, eu tenho 20, não. Não tem como mudar a regra, tem? Não, gente. A regra não muda, a regra continua a mesma. Jesus em Atos capítulo 1, melhor, a Bíblia em Atos capítulo 1, verso de número 8, Jesus chega para os seus discípulos e diz assim: ficai até que do alto sejais o quê? Quando eles estão, como alguns defendem, no Senado, outros dizem que provavelmente eles estavam fora do Senado, mas todos concordam que eles estavam em Jerusalém. Ali o que aconteceu? Como forma de pomba, um vento impetuoso veio quem? O Espírito Santo encheu a casa aonde os 120 estavam o quê? Reunidos. E todos começaram a falar o mesmo idioma, glossolalia, línguas. E aí as pessoas que ouviram o alvoroço, o que eles falaram? Como é que pode? Eles são de regiões diferentes e estão falando a mesma o quê? O Espírito Santo tem regra, gente. Nós não vamos conseguir nutrir uma vida com Deus se nós não entendemos a obra. Então Paulo chega e pergunta: vem cá, vocês ainda não têm o Espírito Santo? Em Efésios 1:13, isso é claro, ter fosse selado. Ele diz assim: nem ouvimos sobre o Espírito Santo. Presta atenção no que diz. Verso de número 4, em Atos 19. Disse Paulo: João o Batista, o último profeta, ele realizou o batismo de quê? De arrependimento. Eu sou a voz que clamo no deserto: arrependei-vos, sede batizado e perdoados os seus o quê? Pecados. A multidão afluía atrás e eram o quê? Batizados. Jesus, o Filho de Deus, hein? Chegou lá e ele, como um bom judeu, respeitando a profecia lá de Malaquias, antes que venha o grande terrível dia do Senhor, que vier novamente Elias, ele para, João olha para ele e diz assim: não, eu que deveria ser batizado por ti, tu veio a mim, não sou nem digno de tirar tuas sandálias dos pés e lavar os teus pés como um escravo. Vocês lembram da convocação de Jesus? Jesus chega e diz assim: façam para que se cumpra a... Ô, gente, não tem como o Espírito Santo girar na minha vida, me usar como um canal, se eu não oro, se eu não leio Bíblia, se eu não estou vivendo as regras que Deus estabeleceu pela iluminação do seu Espírito Santo na sua palavra. Isso é real, gente. Na terça-feira da consagração, eu saí daqui com uma coisa que me marcou muito. A presença das irmãs, extraordinária, foi pensar: nossa, que legal. As irmãs foram, coisa linda, coisa abençoada. Está ali quem canta o hino, canta o hino, quem canta o canto, quem dirige. É isso aí. E aí a Helene veio pregar. E a Helene falou assim: eu quero fazer uma coisa que eu já fiquei preocupado, meu Deus, sabe o que a Helene vai fazer? Eu quero tirar uma selfie. Por que ela quis tirar uma selfie? Alguém lembra? Porque ela disse que ela tem uma igreja, as pessoas não estão levando o quê? Sabe o que Deus falou comigo? Eu estou entregando lá. Gente, nós não podemos ser seduzidos. Deviante, no seu livro, O Cristianismo e as Seduções, ele deixa bem claro: cuidado. E tem coisas que estão nos seduzindo, mas estão nos afastando de quem? Deus.
ainda faz necessário a gente trazer a Bíblia para a igreja. Pô, pastor, mas eu trago no celular. Não, sem problema nenhum, não estou dizendo. E você não pode ter sua Bíblia no celular. Mas como um cristão é verificado? Pela palavra. Irmãos, eu vou falar uma coisa de coração. Às vezes você vai deixar de ser roubado, porque o ladrão é filho de uma frente. E quando ele está aqui, caramba, o seu coração dela. Quando ele não entende, está aqui. É ou não é assim? Uma determinada igreja, do complexo de favelas do Alemão, roubaram o carro de um irmão. Saiu a família, saiu todo mundo, os ladrões levaram. Daqui a pouco o telefone da igreja tocou. Estava numa favela grande, hein? Olha só, eu queria falar com o pastor da igreja. Posso? Foi? Pastor, desculpa, nós roubamos um carro de um irmão da sua comunidade de fé. A gente vai deixar o carro na porta, está tudo bem. Porque a gente não quer nada com vocês. Vocês estão entendendo? Irmãos, para Deus nos guardar, nós precisamos estar no clima com Ele. Como é que eu vou ser guardado pelo Senhor se eu não estou comunhão com Ele? Se eu comunhão por caminhos contrários? Paulo vira e ele pergunta: mas você foi batizado em quê? Batismo de João? Não, batismo de João era batismo de arrependimento. O mestre Jesus, o cabeça desse cristianismo, foi batizado por ele. Vocês nunca ouviram? Agora presta atenção numa coisa, versículo 5. Eles tendo ouvido isso, foram primeiro o quê? Batizados em nome do Senhor o quê? Mas é uma pergunta porque eu sei que você é inteligente. Por que Paulo não pôs uma mão sobre eles e falou: então receba o Espírito Santo? Por que Lucas está tentando destacar? E quando Paulo se depara com os crentes, ou com os discípulos que estão em Éfeso, que ouviram falar de Jesus, aceitaram Jesus, mas ainda não estavam familiarizados com o Espírito Santo, Paulo podia ser muito simples. O Espírito Santo, a Bíblia diz, a palavra, no rolo está escrito que Jesus, antes de ser crucificado, ele falou que os discípulos não ficariam órfãos. Nós iríamos receber o Consolador, o Paráclito, o que anda ao nosso lado, o que intercede, o que advoga junto ao Pai. E isso aconteceu algum tempinho, algum mês, uma semana, eu não sei dizer com exatidão, quando Deus fez com que fosse derramado até sobre os estrangeiros. Um homem, um centurião chamado Cornélio. Vocês aceitaram Jesus? Sim. Jesus é o Senhor Salvador na vida de vocês? Sim. Vocês se arrependeram do pecado? Sim. Então recebam o quê? Era promessa. Paulo não faz isso porque tem um porquê. Qual é a finalidade do batismo, gente? O que você lembra quando você foi batizado e falaram para você sobre o batismo? Quem lembra? Pode falar de coisa. O homem morre, também. Mas não. Renasce o novo homem Cristo. Entenderam? O batismo simboliza a morte para e o ressurgir para você agora é uma nova criatura. Então, se você é uma nova criatura, toda coisa velha é o quê? E este tudo é igual a uma casa completamente o quê? Limpa e arrumada. Então você raciocina comigo e você compreende que a obra do Espírito Santo, para que ela se manifeste, faz necessário que eu tenha aprovado de quê? Sou uma nova e nova criatura. Em Corinto, lá Paulo falando, assim que está em Cristo, a nova criatura, as coisas velhas passaram, este tudo se fez. Ele está com uma palavra grega chamada metanoia, que é troca de quê? De direção. O cristão, para que ele seja instrumento do Espírito Santo, ele trocou a sua
Veja só. Aquele que matava, paga pela morte, pelo crime. Aquele que roubava, aquele que adulterava, aquele que mentia. Porque o Espírito Santo, para ele trabalhar na nossa vida, é como Jesus ensinou falando sobre Israel. Vocês lembram lá? Jesus falou assim: quando um espírito imundo sai do homem, ele vai para lugares áridos, secos, desertos. Ele fica ali, mas ele percebe que a sua casa está adornada, mas está o quê? Vazia. Ele volta e traz consigo mais o quê? O estado daquele homem é pior do que antes dele ter a sua casa, o quê? Limpa. Gente, preste atenção. Você conhece, não precisa ser um grande estudioso disso. Os Estados Unidos da América, ele tem a sua Constituição pautada onde? Nunca mudou. Na palavra. Toda posse, antigamente os presidentes norte-americanos, eles faziam juramento sobre o quê? Nós somos cristãos porque quem veio aqui para o Brasil anunciar sobre a Igreja Batista? Os maioritarios do sul dos Estados Unidos. Os Estados Unidos da América é considerado um país protestante. Quando você pega as grandes histórias de Charles Finney, Billy Graham, Charles Spurgeon e outros mais, são americanos. Então os Estados Unidos estavam mergulhados no cristianismo. Posso fazer uma pergunta? A casa estava limpa? Tá. A casa estava habitada? Tá. Mas só que eles esqueceram de manter comunhão com aquele que habita o quê? A casa. Como é que está os Estados Unidos da América hoje? Defendendo coisas que a própria palavra é o quê? Pode pegar Ilhas Fiji, País de Gales, Holanda. Vamos falar da Holanda, né? História dos avivamentos da Holanda. Hoje tem até liberação de quê? De drogas. Vamos falar de luteranismo, Alemanha. Quando você olhava e você via o luteranismo com seriedade pegando a palavra, hoje quem vai na Alemanha, igrejas, que eram igrejas protestantes, ela agora tem um grande vidro, e tem mulheres seminuas, porque a prostituição lá é profissão, perguntando ou botando ali o valor do relacionamento ou de possuir o corpo dela. Dentro de um lugar que eu não tenho. E aí, gente? O Espírito Santo ele espera relacionamento. Quando eu leio Levítico 13, se não me engano, versículo 6, mas eu conheço o texto pós-salteado, o fogo deve arder continuamente sobre o altar. Se você já leu isso, o altar é onde se fazia outro sacrifício. É onde a fumaça tinha que subir como aroma o quê? Agradava a fé. Quem acendeu o fogo? Arão, os Jassonitas, os Coatitas, os filhos de Merari. Na Bíblia diz que quem acendeu o fogo foi quem? O Senhor. E qual foi a ordem que o Senhor deu? O fogo tem que ser o quê? Está sempre o quê? Aceso, gente. Vocês já viram sobre oferta vodka da lenha? Você sabe o que é isso? Aqueles que votavam manter o fogo do altar aceso, eles se consagravam a botar uma oferta e dizer: estaremos sempre colocando lenhas. E aí, irmão, nós queremos ser usados por Deus, mas nós
Não estamos vivendo a realidade. Por quê? Porque Paulo, quando ouve dele, que eles receberam o batismo de João, Paulo diz assim: vocês têm que se batizar em Jesus, para ser nova o quê? Criatura. E diz que eles foram perdidos na água, porque eu creio no batismo de imersão. E quando eles levantaram, Paulo põe as mãos sobre eles, veio sobre eles o Espírito Santo, e tantos falavam a mesma coisa como anunciavam, profileram, profetizavam, pregavam. Eram ao todo 12 anos. Primeira coisa interessante do Espírito Santo, gente, é que você sempre vai ver uma coisa muito explícita do Espírito Santo. Em Atos 2, quando ele foi derramado sobre os 120 falavam o quê? A mesma coisa. Em Atos 19, quando foi derramado sobre os 12 falavam o quê? A mesma coisa. Você já ouviu sermão sobre unidade, né? E geralmente, quando estavam juntos, tinham tudo em comum, caíam na graça, porque era uma igreja cheia de Deus. Qual é a obra do Espírito Santo em Atos? Concluindo, para nós finalizarmos. Atos capítulo 1, versículo 8 diz assim. Eu vou correr um pouquinho, tá bom? Porque já passamos do horário. Atos 1, 8. Olha o que a palavra do Senhor vai dizer. Mas recebereis autoridade ao descer sobre vós o Espírito Santo, e serão testemunhas oculares, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e confins da terra. A obra do Espírito Santo, ela vai dar autoridade. A obra do Espírito Santo vai me levar a testemunhar, mas um testemunho que não é produzido por mim. É um testemunho produzido pelo próprio quê? Espírito Santo. Quem aqui estava em Jerusalém quando viu o Pentecostes acontecendo? Estava lá? Você? Não estava. Você estava? Não. Mas o Espírito Santo testemunhou em Samaria. O Espírito Santo testemunhou em Jerusalém, em Judéia e Samaria, e chegou até quem? Chegou até nós. A obra do Espírito Santo é nos levar a testemunhar da verdade. A obra do Espírito Santo em Atos é estarmos revestidos de autoridade. Segundo texto, Atos capítulo 2, versículo de número 4. Atos 2, 4, olha o que diz. E todos ficaram o quê? Cheios do Espírito Santo. E passaram a falar o mesmo idioma, segundo o Espírito Santo nos concedia aqui. Irmãos, tem coisas, porque às vezes eu estava conversando com um irmão aqui, e esse irmão não está aqui na igreja, ele visitou a igreja, hoje ele está casado, tem outra comunidade de fé batista, e ele me fez uma pergunta que eu falei assim: queridão, posso te falar uma coisa de coração? Dia 7 de janeiro eu fiz 50 anos de idade. 50 anos de idade diz que é meio século, não é isso? Está certo? E eu lembro que na minha oração, agradecendo pelo meu aniversário, eu falei assim: Senhor, eu não sou menino, agora eu sou um homem de meio século, então eu tenho que ter experiência de vida. E por que eu falei isso? Porque conforme a idade vai chegando, a ideia é você vai envelhecendo, e às vezes você tentar baixar, porque assim, caramba, você está pesando, mas só que você vai adquirir uma experiência. E eu falei para ele assim: eu já pensei desse jeito, hoje eu penso desse. Quero abrir uma sorrisão. Sou legal. Eu já pensei desse jeito, hoje eu penso. Moisés pensava de um jeito, né? Quando ele ficou 40 anos no deserto, ele começou a pensar de quê? De outro. É assim que funciona.
Se é necessário bater palma para dançar, bate palma e o quê? Dança. Bate palma e dança. Porque se você não quiser bater palma e dançar, vai ficar estressado, vai ficar com a peia alta, vai desenvolver doenças cardiovasculares, vai acontecer um monte de coisa. Eu pensava assim lá atrás, hoje eu penso assim. Quero nem saber se o mundo vai morrer na açúcar, né? Eu quero morrer meu rápido. Quero nem saber quem pintou a zebra de listado, eu quero o resto do dia. Porque essa é a perspectiva. Está cheio do Espírito Santo, tranquilo. Vem cá, qual é a vibe? A vibe é essa, é orar, buscar. Qual é a vibe? O pai não botar a guarda na boca, fala menos. Deixa pra lá, esquenta a cabeça por isso não. Deus está no controle de qualquer coisa. Isso que o Espírito Santo espera de nós, gente. Somente isso. Olha o que diz Atos 4:31. Atos 4:31, ó. Tendo eles o que? Orado, temendo o lugar onde estavam reunidos, e todos o que? Ficaram cheios do Espírito Santo, e com intrepidez anunciavam o quê? A palavra de Deus. Irmãos, vamos viver para Deus. Vamos viver a perspectiva da autoridade de Atos 1:8, a unidade de Atos 2:8, e essa intrepidez de Atos 4:31. Mas olha o que também diz Atos 6, versículo 3. Mas, irmãos, escolhendo entre vós 6 homens. Olha as suas características que é necessário para a nossa vida. Precisamos ser cristãos de boa reputação, mas cheios de quê? Do Espírito Santo e de sabedoria. A Bíblia diz que não tem sabedoria, peça a quem? Quem dá. Cheio, reputação. Tem uma boa reputação, tem uma boa conduta. Tem uma vida sem mácula, sem mancha, mas cheio do Espírito Santo, como Estevão estava. Olha o que diz Atos 8, do 14 a 17. Ouvindo os apóstolos que estavam em Jerusalém, que Samaria recebera a palavra de Deus, enviou-lhe Pedro e João, os quais descendo por lá oraram para que eles recebessem o Espírito Santo, porquanto não havia ainda descido sobre nenhum deles, mas somente haviam sido batizados em nome do Senhor Jesus. Então, impondo-lhes as mãos, recebiam o Espírito Santo. Se você está ligado, você me pegava aqui numa palavra. Pastor, peraí. Mas em Atos 19 diz que eles tiveram que ser primeiro o quê? Batizados. Como é que aqui em Atos 8 está dizendo que Pedro e João vão para Samaria? Chegando em Samaria, tem lá discípulos de Jesus, e eles impõem a mão e recebem aqueles homens do Espírito Santo. Gente, eu daria 10 caixas de bombom para que o bicho acontece. Sem problema nenhum. Esse texto para Atos 19 tem diferença. Quem é os dois apóstolos que estão indo? Pedro e João. Esse evangelho está entre judeus ou gentios? Sobre judeus. Sobre judeus. Judeus creem em Deus? Claro. Então, quando eles chegam em Samaria, que era a capital de Israel, quando Israel era dividido em 2 tribos, norte e sul, era a capital do Reino Sul, constituída por quem? Jeroboão. Vocês sabem, né, que a história diz que um samaritano, ele se considerava um israelita. Um israelita. Os judeus, porque tem um momento deles serem hebreus, israelitas e judeus. Dizendo, não, eles não misturam. Quando Pedro e João chegam em Samaria, eles
nem derramando de vinho. Homens que viram que a salvação primeira é de quem? Dos judeus, dos israelitas. E aí, Pedro, que é judeu, que é israelita, ele sabia que não havia necessidade disso. Mas quando Paulo chega em Éfeso, aí a patrística fala as coisas extraordinárias. Para batizar uma pessoa, os pais apostólicos, eles levavam quase 3 anos para batizar alguém. Porque eles acreditavam que um estrangeiro que viveu 20, 30, 40 anos sem ter conhecimento de Deus, ele estava intoxicado pelo mal. Então ele precisava ser o quê? Desintoxicar todos os costumes, todos os vícios, tudo que era contrário precisava sair da vida dele para que ele fosse agora uma nova o quê? Criatura. Quando Paulo chega em Éfeso, quem era a divindade de Éfeso? Alguém lembra? Diana. Quando chega em Samaria, quem é a divindade de Samaria? Deus falou: a salvação, você crê em Jesus? Você crê que Jesus é o enviado de Deus? Sim, eu creio. Então vem cá, recebe o Espírito Santo. Recebe o Espírito Santo. Paulo chega em Éfeso e pergunta assim: vocês já receberam o Espírito Santo? Aí ele diz: pô, a gente não confirmou com o Espírito Santo. Vocês estão batizados em que batismo? Batismo de João. Não, você não pode ser batismo de João. Qual foi as 2 ordenanças que Jesus deixou para a igreja? Qual foi? A primeira. E a segunda? Igreja de Éfeso tem que cumprir essa ordenança. Os samaritanos não era a igreja de Éfeso. Vocês entenderam? A Bíblia nunca vai contradizer nada. Nunca vai contradizer nada. E aí diz que João, o apóstolo dos judeus, Pedro, o pai da igreja, chega para aqueles judeus, aquele samaritano, e diz: ó, vocês precisam ter o Espírito Santo. Atos capítulo 9, 31, para nós finalizarmos. A igreja, na verdade, tinha paz por toda Galileia, toda a Judéia, Galileia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor, e no conforto do Espírito Santo. Era o quê? Eu contei, Rafael regou, mas foi Deus que deu o quê? Acrescentava o Senhor dia após dia que iam sendo. Então o Espírito Santo está nesse lugar. Por que ele precisa estar? Irmãos, se o pastor Márcio, se você, ou você que está ouvindo isso, você é alguém que está numa comunidade de fé, como pastor, banda, luterano, como é que Deus vai trazer uma pessoa para aprender se você mesmo não conseguiu o quê? Aprender. Você aí que está me ouvindo, que está numa comunidade de fé, um membro de uma comunidade, mas está vivendo uma vida absoluta, uma vida contrária, você recebe alguém na tua casa se ela estiver suja? Não recebe. Irmãos, é o Espírito Santo que traz crescimento no lugar. Mas para o Espírito Santo trazer crescimento, há a vida parte, mas também há a parte de quem? De vocês. Então o que Jesus falou? Eles vão te conhecer, eles vão conhecer quando vocês forem o quê? Quando vocês forem. Ele expulsa demônio para o Zebu, o príncipe das moscas. Jesus vira e diz assim: ó, está blasfemando contra o Espírito Santo. E é o único pecado que não tem o quê? Perdão. A obra que eu faço é do Espírito Santo. Porque foi o Pai que o quê? Me enviou. Eu vou ensinar uma coisa para vocês. Vocês estão dizendo que eu estou expelindo demônio com demônio. Um reino dividido ele não tem. Então, o próprio diabo está dividindo o reino dele. Como é que está a tua vida, meu irmão? Você sabe que você tem livro, né? Você tem um livro, né? Ah, pastor, eu tenho uma Bíblia. Sim, isso é teu livro terreno. Mas você sabe que tem um livro no céu. É chamado livro de Deus.
E na volta de Jesus, todo mundo vai ser julgado segundo está escrito, Pedro. Não esquece disso. A gente está esquecendo esse negócio do cristianismo. É uma coisa muito séria. Muito séria. Em 2006 ou 2008, um irmão estava numa reunião, quando um pastor ele foi interrogado e o grupo que estava ali só queria que ele dissesse o quê? A verdade. Ele negou. A irmã falou assim, pastor, eu vi. Todo mundo parou assim, ele negando, todo mundo sabendo ele fez. Ele não. Quando ele deu um susto, ele caiu fulminado. Caiu, falou assim, pastor, eu vi, pastor. Ele caiu, ele deu um susto. Quando eu li o Atos dos Apóstolos, era nesse desafio. Porque não existe algo, Espírito Santo, não existe a Deus. Por que não existe a Deus? Irmão, esse negócio de dinheiro é muito sério. Vocês são salvos. Vivam como salvos. O que eu falo para vocês é o que Paulo ensinou ao jovem pastor Timóteo. O que tu pregas, você também o que? Pratique. O que você fala, você pratica. Viva sério. Deus quer estar contigo, Deus quer conversar com você, Deus quer abençoar a sua vida. A obra do Espírito Santo consiste em Atos dos Apóstolos, uma renúncia, um verdadeiro arrependimento, para que o nome do Senhor venha ser glorificado. Vamos colocar em pé, irmãos. Vamos orar, agradecer a Deus. Amém, irmãos? Senhor, obrigado, Deus, pelo culto, pela paciência dos teus servos. Quando nós passamos aí de 15 a 16 minutos deste culto, queremos pedir, Pai, que o Senhor nos leve sobre a tua guarda e proteção. Senhor Deus, Pai, no nome do teu Filho Jesus, se há algum dor em mim, se há alguma falsidade em mim, tira, Senhor, para a honra e glória do teu nome. Se há alguma coisa no céu, o Senhor olha aqui na terra e vê a minha vida. Fala comigo, Senhor, para que possamos tirar. Que os nossos olhos sejam santos, que as nossas mãos sejam santas, que a nossa fala seja santa. Que o nosso caminhar seja santo. Ô Espírito Santo, é tu que faz a obra. Começa a fazer a obra no coração de cada um de nós que estamos aqui. Não existe ninguém maior, não existe ninguém melhor. Todos nós somos servos do Senhor e precisamos viver como servo, porque o servo faz a vontade do seu Senhor. Fomos batizados, somos nova criatura, somos propriedade do Espírito Santo. Então, Deus, em nome de Jesus Cristo, olha nesta hora para a tua igreja, Pai. Olha para nós com o teu olhar de misericórdia, Senhor. Perdoa, Senhor, os nossos pecados, os nossos pensamentos, as nossas palavras, Senhor. No nome de Jesus, gera um espírito de quebrantamento, de temor em cada um de nós. E assim o teu nome vai ser glorificado e exaltado. Leva-nos agora sobre a tua graça e paz. Dá-nos uma noite de sono tranquilo, te oramos, agradecidos. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Querido, Deus te abençoe. Você pode se assentar, você que nos acompanhou por essa live. Shalom, amado. Deus te abençoe.